Olá, boa noite. Viagem no tempo ou espacial, universos paralelos, vida extraterrestre e até super-heróis. Quem é fã de ficção científica conhece bem esses cenários. Você sabia que a ficção científica trabalha com a ciência e a tecnologia no universo real e imaginário? É sobre esse tema que vamos falar no Jornal da UFO de hoje. Na reportagem a seguir, vamos lembrar alguns dos clássicos da ficção científica e entender um pouco mais da história desse gênero na literatura, cinema e universo das séries. Um século antes de virar filme, a história de Frankenstein, um monstro, foi escrita por Mary Shelley e marcou a trajetória da ficção científica. A ficção científica é uma coisa antiga. Né? Já desde a época da Grécia, você tem um ou outro texto esparso, né? Citando mundos diferentes, etc. Mas o boom mesmo começa no século XIX, que está muito atrelado à Revolução Industrial na Inglaterra. Né? E aí você começa a ter alguns textos, acho que um dos primeiros assim que é famoso até hoje é o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que é uma mistura também de fantasia e ficção científica. Né? No começo do século XX, outro marco, dessa vez no cinema, com o filme Metrópolis. É considerado assim o primeiro grande filme de ficção científica, embora na época não tenha feito sucesso. Guilherme é professor do Instituto de Letras e Linguística da UFO e pesquisa terminologias em obras de ficção científica. Ele conta que esse tipo de história tem um pé na realidade, porque parte é baseada em ciência, mas outra parte é uma extrapolação disso. Eu como sou fã de Jornada nas Estrelas, né, então desde sempre, que é uma série que já tem 52 anos, você percebe, então você tem muita astronáutica, astronomia, né, física, química, biologia, tudo você percebe que são coisas que existem. Agora eles extrapolam, né, porque é no futuro. Outro exemplo de série que tem trajetória longa é Doctor Who. Ela começou a ser produzida e transmitida em 1963. E é interessante nas séries de ficção científica, essas que duram muito tempo, como Doctor Who ou Jornada nas Estrelas, que já estão mais de 50 anos no ar, que o que era novo na década de 60, né, o que era uma astronave na década de 60, já é velho hoje, né, porque várias invenções já existem. Né? Então, por exemplo, uma das invenções super básicas de naves espaciais é um elevador que vai para todos os lados. Né? Ele não vai só na vertical, ele vai na horizontal também, ele anda na horizontal. E outro dia eu estava lendo uma reportagem que uma firma na Alemanha desenvolveu um elevador que anda na horizontal também. Né? Então, são coisas que, na década de 60, quando começam essas séries, eram revolucionárias e hoje já começam a existir. A ficção científica também é uma forma de refletir sobre assuntos da realidade. Você tem a ficção científica ecológica, né? Então, do jeito que nós estamos indo com o mundo vai acabar. Né? Aí você tem a distopia, né? O mundo pós-apocalíptico, aquele que até lá é um monte de gente tentando sobreviver porque acabou o mundo, etc. E você tem vários ramos, né? Mas você usa a ficção. Por exemplo, na década de 40, 50, com a Segunda Guerra Mundial, então você tem o uso da ficção científica para falar do totalitarismo, etc. Então você tem 1984, do George Orwell, Big Brother vem daí. Né? Você tem o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Né? Que você usa essa roupagem da ficção científica para discutir assuntos que preocupam todo mundo. Né? E aí... também isso é a minha opinião pessoal, também quando você tem, você às vezes trabalha, você está num ambiente que você vai ser policiado, tudo, quando você joga nesse ambiente de ficção científica, não é agora, é no futuro. Né? Em 1984, ele foi escrito 40 anos antes de 1984, né? Então ele era muito futuro.
E para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o Rodrigo Domingues. Ele é pesquisador na área de jogos na Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO. Boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, obrigado, Gislaine. E aqui ao meu lado também está a Luma Braga, que é pesquisadora do Instituto de Letras e Linguística da UF. Leel, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Rodrigo, vamos começar definindo então, para quem nos assiste, o que é ficção científica? Ficção científica, ela é dentro da literatura, como já foi mencionado, ela é muito antiga, mas dentro da literatura, ela é uma faceta da literatura fantástica. Só que ao contrário da literatura fantástica, que ela se aproxima da fantasia, a ficção científica ela se fundamenta em regras científicas. Não necessariamente regras científicas que nós conhecemos ou desse mundo, né? Eles definem um conjunto de preceitos e a partir daqueles preceitos a história tem que se desenvolver. E no caso, né, puxando essa questão de gênero literário, como diferenciar então o que é fantasia do que é ficção, Luma? Sim, são gêneros muito próximos, né, que fazem parte do que a gente compreende como fantástico, mas acho que o exemplo mais fácil para se entender essa diferenciação seriam ali dos chamados gadgets, né, que por exemplo, uma varinha de condão, né, ela vai ser capaz de fazer alguém desaparecer, mas não existe nenhum tipo de racionalização que envolva, né, esse dispositivo dentro de uma narrativa. Enquanto se dentro da ficção científica eu tenho uma arma que vai desfragmentar alguém e desaparecer, eu parto de um princípio racional de que uma ciência conseguiu alcançar um determinado nível a ponto de que isso seja possível. Então eu acho que a diferença essencial é esse fator de racionalização, né? Enquanto a fantasia vai se ligar estritamente ao maravilhoso, né, ao fantasioso, em suas, né, mais variadas possibilidades, como a gente vê em narrativas como Harry Potter, Senhor dos Anéis, que são extremamente populares, já a ficção científica vai partir sempre de algo que seja racional, de alguma forma, não que seja verdadeiro ou que seja científico. A ciência vai chegar a isso? Não necessariamente. Ela pode ou não pode. Então a gente vê autores que vão brincar com essa razão que a gente leva tão a sério, né? Você citou aí Senhor dos Anéis, tem essa curiosidade, as pessoas acreditam que é fantasia, mas pode ser também ficção, Rodrigo, na sua opinião? Na minha opinião, o Senhor dos Anéis tem um elemento, pelo menos um elemento, né, que remete à ficção científica, que é o Palantir, que é quando Saruman na torre, né, tem como se fosse uma bola de cristal, e ele conversa com o Sauron, que está a milhas e milhas de distância, né, como se fosse uma videoconferência. Então, existe esse elemento, pelo menos esse elemento, né, de ficção científica, que é uma racionalização sobre a conversa. Os próprios anéis, se a gente for levar muito ao pé da letra, ele é uma dessas questões, porque aquele que tem um anel sabe onde estão os outros. Então é como se fossem dispositivos de localização. Interessante. E na reportagem nós vimos vários exemplos de filmes e um ponto-chave entre eles é essa ideia de tentar mostrar o futuro. A ficção científica, ela se preza por isso, Luma? Ela tem que pensar no futuro? Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a ficção científica deve pensar no humano. Então, assim, a partir do momento que a gente pensa no humano, a gente vai pensar em ânsias humanas e uma das nossas maiores ânsias é tentar compreender o futuro. Então o futuro vai estar ali muito presente, mas também a gente vê uma narrativa muito popular, De Volta para o Futuro. Nem todos os filmes ele vai para o futuro, tem um filme que ele vai voltar ao passado. Então tem a ver com, né, aparece muito, a narrativa futurista é sem dúvida uma das mais recorrentes na ficção científica, mas não necessariamente a gente vai ter sempre que projetar algo. Às vezes a gente vai preencher algo que a gente não compreende. Por exemplo, os alienígenas, né? Nem sempre vai ser uma chegada num futuro distante de um alienígena. É o nosso momento e os alienígenas chegam.
Falando sobre eles, você inclusive pesquisa sobre a presença dos alienígenas na ficção científica da América Latina. Conta pra gente, você descobriu, tem muitos alienígenas nessa ficção da América Latina? Sim, mais do que eu imaginava, né? Porque eu fui motivada por um texto, um conto do Adolfo Bioy Casares, que é um escritor argentino, e ele escreveu esse conto A Lula Opta por Sua Tinta nos anos 60, e havia lido um do Guimarães Rosa também, que é um clássico da nossa literatura, que tinha um ET ali. Então eu pensei, será que existem mais? E foi isso que me motivou a pesquisar. E eu percebi que a imagem, o ícone do alienígena, ele acaba sendo muito recorrente na literatura latino-americana, mas não só nela, justamente por dizer muito sobre esses nossos medos, né? Interessante. Rodrigo, hoje muito se fala sobre super-heróis. Né? Infelizmente, Stan Lee, dia 12 desse mês, faleceu, mas deixou um legado muito grande na indústria cinematográfica. Conta pra gente, você acha que essa ascensão dos super-heróis no imaginário social, nas conversas das pessoas, até mesmo nas mídias sociais, isso tudo também faz parte do universo científico? Faz. O científico e mitológico, né? Os super-heróis, eles surgem ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma necessidade de se projetar uma imagem positiva. A gente pode chamar isso como uma ficção científica social. Né? As pessoas precisavam de alguma espécie de modelo, de exemplo a ser seguido. E os quadrinhos surgiram para preencher isso daí de uma forma brilhante, principalmente por retirar a necessidade de uma leitura pesada das crianças, né, substituindo por imagens e falas mais simples. Então, os super-heróis, eles são, como no próprio filme Hancock eles falam, né, antigamente vocês nos chamavam de deuses, hoje vocês nos chamam de super-heróis. Até quando essa lacuna do conhecimento até a gente descobrir exatamente o que faz eles funcionarem? Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que vem chuva por aí? Veja na previsão do tempo. Para quinta-feira em Uberlândia, a previsão é de dia nublado, mínima 19 graus e máxima 26. Em Patos de Minas, sol entre nuvens durante todo o dia. A mínima é 18 graus e a máxima 27. Quinta-feira parcialmente nublada em Monte Carmelo, com probabilidade de 90% de chuva. A mínima é 19 graus e a máxima 26. Em Tuiutaba, a nebulosidade permanece e pode chover na parte da tarde. Temperaturas entre 19 e 30 graus. Araguari também vai ter um dia nublado e é possível que a chuva apareça a qualquer momento do dia. A máxima fica 25 graus e a mínima 18. Quais são os filmes e histórias de ficção científica que os estudantes da UFO mais gostam? Nossa equipe conversou com alguns deles e você confere as respostas logo depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos já. A segunda edição do Prêmio Triângulo de Jornalismo está com inscrições abertas até o dia 30 de novembro. E a repórter Letícia Brito tem os detalhes. Nessa segunda edição, o tema do evento é Ciência e Tecnologia e a premiação faz homenagem à jornalista Renata Neiva. Para ter mais detalhes, eu converso com a Melissa Ribeiro, estudante de jornalismo e organizadora do evento. Melissa, por que esse tema Ciência e Tecnologia? Bom, Letícia, nós acreditamos que nós temos na região diversos pesquisadores em todo o Triângulo Mineiro, né, uma região composta por 35 municípios, então nós acreditamos que os pesquisadores são aqueles que fazem, né, pesquisas e desenvolvem muitas qualidades, né, dentro do seu trabalho no sentido de melhorar a nossa vida em sociedade, seja com pesquisas voltadas para a área da saúde, tecnologia ou desenvolvimento em geral. Então esse tema foi escolhido para poder valorizar esses pesquisadores que tanto fazem, né, uma resposta nossa, enquanto alunos do curso de jornalismo, dentro de uma instituição federal, uma resposta também para toda a comunidade, para
para que a comunidade conheça também esses trabalhos que são voltados para ela, né? Então, os pesquisadores junto à comunidade, então por isso a gente escolheu esse tema Ciência e Tecnologia. E Melissa, quem pode concorrer? A premiação ela engloba tanto profissionais quanto estudantes, né, de várias mídias, é isso? Isso mesmo, Letícia. Hoje o prêmio, né, nesta edição, ele está composto por 6 categorias. Dentro dessas 6 categorias podem participar tanto profissionais que já atuam na área em toda a região do Triângulo, ou então estudantes como nós que estão cursando jornalismo nesse momento. Esse ano a gente ainda tem uma categoria nova, que é a categoria Revelação, que é voltada aos alunos do ensino médio, né? Nós acreditamos que há talentos dentro do ensino médio, que são jovens, né, que desejam cursar jornalismo, assim como nós, e futuramente serem profissionais. Então, nós temos essa categoria também, que é aberta especialmente para os estudantes do ensino médio. E são coberturas sobre ciência e tecnologia, então, né? Isso, cobertura sobre ciência e tecnologia, e nisso a gente tem diversas mídias, como você falou. Pode ser tanto o impresso, né, o tele, que são reportagens, vídeos, rádio, reportagens de rádio, programas, dentre outras. Digital, né, mais informações lá no site. Inclusive, aliás, qual o site? É por lá que se inscreve também, né? Isso mesmo. Nós disponibilizamos um formulário online, que pode ser consultado sim no site, que é o www.premiotriangulojornalismo.com.br. Então, lá no site, além de se inscrever, encontrar esse formulário, onde você coloca suas informações principais e upa, né, logo o seu produto para que a gente possa ter acesso, você também encontra informações, né, dos ganhadores anteriores, para que as pessoas possam conhecer e conhecer, claro, mais sobre o prêmio também. Muito obrigada pelas informações, Melissa. Olha só, vamos aos prazos, então. Dá para se inscrever até dia 30 de novembro, pelo site que a Melissa comentou, e o evento acontece no dia 13 de dezembro, no Campus Santa Mônica da UFO, anfiteatro do Bloco 5S. Fica o convite para participar. O que será que os estudantes da UFO leem e assistem de ficção científica? Nossa equipe foi descobrir. Star Wars. Por quê? O que é legal? A questão da história, o enredo como um todo, você imaginar que, assim, a princípio a gente tem aquela coisa, né, há vida além da Terra. Então o Star Wars ele mostra toda uma expansão de um universo que não se resume à Terra. São outros seres, outras histórias, são questão de armas e enredos além, né, da compreensão humana, vamos dizer assim, é outra coisa, leva a vida numa outra jornada. Círculo de Fogo, Senhor dos Anéis, Guerra Mundial Z. Eu acho muito interessante porque não é uma coisa que realmente pode acontecer, então leva a imaginação do autor que está criando ao extremo, né? Então é interessante. Percebendo então o que os alunos falaram, tem sim uma das características da ficção científica, que é essa ideia de extrapolar a racionalidade, a racionalização, é isso, Rodrigo? Sim, a ficção científica ela pega conhecimentos básicos, né, e extrapola esses conhecimentos básicos. Uma das coisas, por exemplo, quando a gente pega Mary Shelley, eu consigo reanimar partes de um tecido morto. Então eu vou extrapolar isso, eu vou criar o Frankenstein, por exemplo. E outros exemplos que a gente pode acompanhar hoje em dia, Luma? E mesmo que são mais antigos, mas fazem parte, né, da nossa história cinematográfica. Eu achei interessante a fala dele, né, do último rapaz, porque ele pega alguns exemplos que nem todos a gente entende como ficção científica, mas, por exemplo, ele fala do Guerra Mundial Z. Né, os zumbis, né, a gente teve um boom das narrativas de zumbi com The Walking Dead e tudo, e que vai tratar, né, de partir de algo científico, né, um vírus, uma doença, alguma coisa que vai levar ao mundo pós-apocalíptico, né? Então, assim, depois do sucesso de The Walking Dead, a gente viu algumas outras narrativas nesse sentido, mas também nós vemos um interesse novo pelo robô, né? O robô parece que ele não se perde. Eu acho que um filme divisor de águas, que deve ter sido importante para todos que amam a ficção científica, é Matrix. Né? Então, Matrix revitaliza a questão do robô, que era muito forte ali no Asimov, nos anos 60. E depois de Matrix, né, a ficção científica traz esses robôs novamente. Tem a série Westworld, que fez muito sucesso, que vai trazer essa temática dos robôs.
E a ficção científica voltada para o espaço, essa também sempre esteve presente? Jornada nas Estrelas? É o que eles vão chamar de um subgênero space opera. Né? Essas narrativas que vão se passar no espaço e o que o rapaz falou ali, né, diz muito sobre o afeto desse público, né? O público quer ver as naves espaciais brigando no espaço, vários seres alienígenas ali. Então, eu acho que Star Wars e também Star Trek acabam sendo obras influentes para esse gênero space opera que existe desde o início ali do século XIX, nas revistas pulp, né? Essas revistas que foram as primeiras a popularizar a ficção científica. E nós temos, então, mais 2 depoimentos de estudantes. Confira. Olha, eu gosto bastante de diversos gêneros de ficção científica, também de fantasia. São diversos. Um que eu pensei assim, um exemplo para falar seria o De Volta para o Futuro, que eu acho que é um filme aí mais antigo, né, da década de 80, mas acaba que assim os filmes e a arte eles acabam inspirando o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Acaba que a tecnologia ela bebe muito da arte e acho que o inverso também, a arte se inspira na tecnologia. Então tem até memes atuais que eles fazem, né? Que na década de 80 eles pensavam que em 2017 teria carros voadores e acaba que tem algumas coisas que as pessoas criticam, né? Mas eu acho que a importância da arte nesse sentido do cinema seria em relação a isso também. William Gibson, Doctor Who. O que te chama a atenção na ficção científica? Por que você acha que é bacana? A ficção científica é interessante que ela vai... Inclusive eu estava pensando ontem, enquanto eu lia o Neuromancer, o quão científica realmente é a ficção científica. Às vezes é um termo que se convencionou. No Neuromancer, por exemplo, é um romance da década de 80, que vai falar sobre um mundo possível, numa época indeterminada, em que tem uma alta tecnologia, uma sociedade em que essa tecnologia se desenvolveu até certo ponto, que está penetrada na vida de todo mundo. E é interessante que o William Gibson, no começo da década de 80, ele não pensou na existência dos celulares no cotidiano das pessoas. Ele até brinca falando que o protagonista o tempo todo ele está caçando um modem assim, na narrativa. Que ele precisa de uns apetrechos que hoje em dia estão condensados num único artefato. E então, achei interessante que é uma questão imaginativa que as pessoas têm dado momento, seja em ficções ambientadas no tempo presente, o cyberpunk ou o steampunk, que seria tecnologias inexistentes num suposto passado. Eu acho que tem mais a ver com arte do que com ciência, talvez, não sei. Rodrigo, interessante pensar os exemplos que os estudantes falaram, né? Por exemplo, De Volta para o Futuro. Hoje todo mundo já sonhava em ter um carro voador, mas infelizmente não aconteceu. Isso ajudou a, por exemplo, talvez o gênero ficção científica cair no descrédito? O que você acha? Diminuiu a crença na ficção científica, né? Eu conheço o escritor Fábio Fernandes, nós chegamos a trabalhar junto em uma instituição e ele me falou, bicho, antigamente a gente pensava que ia ser assim mesmo, a gente achava que ia ter carro voador, a gente achava que a gente ia para a Lua. Mas quando chegou 95, 2000, que a gente não viu, melhorou muito, né? Até tiveram diversos avanços, mas quando chegou aqui a gente viu que aquilo que salta aos olhos não aparece, né? Realmente não existe. O interesse pela ficção científica caiu bastante. Esse é um desafio, então, dos roteiristas, das pessoas que trabalham com esse gênero? Porque até que ponto, né, consegue fazer a criatividade funcionar. Exato. E as pessoas não se frustrarem, vamos assim dizer. É a questão da extrapolação. A extrapolação científica, tecnológica, ela acabou se esgotando, né? E como a sociedade não acompanhou, a sociedade tecnológica de fato não acompanhou, a ficção científica foi para extrapolar outros preceitos, como por exemplo as sociedades distópicas, né? Ou seja, os resultados de alguma convenção social. Então a extrapolação científica continua, só que não mais na tecnologia e sim em outros fatos, em outros aspectos da sociedade.
Eu acredito que esse não seja um fator determinante para a ficção científica. Tanto que a última fala, a fala desse último rapaz foi genial. Porque às vezes a gente convenciona um nome, cria-se uma ideia estereotipada de um gênero que a ficção científica ela tem que prever. E isso aconteceu muito no século XX, de a ficção científica ter que projetar as coisas. Mas, se a gente pensa nos pais da ficção científica, eles não necessariamente se ligaram a isso. É claro que a gente tem o Júlio Verne, que projetou, né, fez projeções que depois se alcançaram, mas ao mesmo tempo a gente tem o H.G. Wells, que faz uma Guerra dos Mundos, né, faz uma Máquina do Tempo, sem essa preocupação de será que isso é possível? Será que isso vai se alcançar? Mas muito mais com a preocupação de que o quanto isso diz sobre nós, o quanto isso vai continuar dizendo sobre nós. Porque, por exemplo, Guerra dos Mundos acaba sendo uma obra muito atual, porque ali está meio disfarçado toda uma questão de discussão ambiental, que é uma discussão fortíssima hoje. Então, eu acho que o grande lance da ficção científica tem que ser esse diálogo, não ser um servidor da ciência. A ficção científica ela não é sobre viagens espaciais ou tecnologia. A ficção científica ela é sobre o acesso a um novo conhecimento e as consequências sociais e pessoais que esse acesso provoca naqueles que o dominam em relação àqueles que não o dominam. Você também pesquisa, Rodrigo, na área de metodologia de pesquisas em design e produção de jogos, área de game studies. Isso. A área de jogos também hoje está de olho na ficção científica? O jogo sempre esteve de olho na ficção científica, né? Porque o jogo é, de alguma forma, a extrapolação dentro de regras estabelecidas. Então, o jogador ele tem que buscar resolver problemas ou desafios em um ambiente contido. E a ficção científica ela é isso, como eu mencionei logo no começo. Faz parte do gênero fantástico, só que ela se fundamenta em regras e preceitos. Então, o escritor, o criador de ficção científica tem que estar preso a esses preceitos, ele tem que criar, né, em um ambiente limitado. Interessante. Luma, falando agora mais da parte cinematográfica, hoje muito se fala sobre os heróis da Marvel, por exemplo, Vingadores, né? Pode-se dizer que é uma mistura aí de fantasia e ficção científica? Conta pra gente, dá exemplos. Sim, eu acho que sem dúvida a ficção científica e a fantasia têm uma relação muito próxima e o universo Marvel vai demonstrar isso muito bem. Porque, né, Thor retoma uma mitologia que é algo que de forma nenhuma nós conseguimos racionalizar. Para nós é mito e pronto. Mas ao mesmo tempo nós temos um Homem de Ferro que é um cara super rico e cria uma armadura para si. E eu acho também um caso muito ambíguo e muito interessante do Doutor Estranho. Porque ali, né, ele é um mago que vai ter esses poderes, né, míticos, tudo. Mas existe a questão do multiverso, que é uma discussão da ciência, né? Eu achava que era pura fantasia o multiverso, e quando eu descobri que era uma teoria muito séria da física, então, né, às vezes a ciência ela parece muito maluca pra gente também. Um exemplo claro da Marvel e da mistura entre tecnologia e magia, tecnologia e fantasia, é o Dr. Destino, o inimigo principal do Quarteto Fantástico, né? Que ele é um cientista e ele é um mago. E ele utiliza essas duas facetas para seu próprio benefício. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação de vocês. Luma, muito obrigada pela sua participação e as curiosidades que você compartilhou com a gente. Obrigada a você. Sempre que precisar, estamos aí. E gostaria de reiterar um convite que no grupo de pesquisa de espacialidades artísticas ali, né, no ILEEL, no próximo ano nós vamos fazer um evento totalmente voltado para ficção científica. Então, fiquem de olho, logo vai ter a divulgação, Cena 6. Bacana. Rodrigo, muito obrigada também pela sua participação. Volte sempre ao Jornal da UFO. Eu agradeço vocês, Gislene, agradeço vocês todos pelo convite
E também espero, em breve, organizar a 3ª edição da Game Genesis, que é um estudo sobre Game Studies e o desenvolvimento da ludoliteralidade. Muito bom. Quais são os tipos de diabetes e como se prevenir? No Jornal da UFO de amanhã vamos falar sobre o assunto. Aproveite e envie suas dúvidas para a gente na nossa página no Facebook ou no WhatsApp. Boa noite e até amanhã.